será que a Ada Cardano realmente é um projeto morto? Afinal, ela passou recentemente pelo Hard Fork Chain, a atualização que trazia um modelo de governança descentralizada para o projeto, e a gente teve que lidar com muito FUD, com muito medo, incerteza e desespero das pessoas. Ou pelo menos é isso que muitas pessoas estão pensando, mas na verdade a atualização Chain Hard Fork foi bem melhor do que você pode imaginar, e eu quero mostrar isso aqui para você no vídeo de hoje. Bem, para começo de história, vamos falar aqui sobre de onde que vem essa história de que a Cardano é um projeto morto. Felizmente ou infelizmente, não sei, aqui no Brasil essa narrativa não se difundiu tanto quanto lá na gringa, mas ainda assim é uma narrativa bem difundida. Muitas pessoas falam que realmente Cardano é um projeto irrelevante, é um projeto zumbi que promete muito e não entrega nada, e principalmente vocês na comunidade fazem questão de demonstrar tudo que eu tenho satisfação nos comentários dos vídeos. É uma coisa impressionante, mas essa narrativa começou, na minha visão, mais ou menos ali na altura de setembro de 2021, que foi quando aconteceu o Hard Fork Alonso, a atualização que introduziu a função de contratos inteligentes dentro da Cardano. Acontece que a Cardano é um projeto extremamente ganancioso, né? Eles sempre querem abocanhar uma coisa muito grande que às vezes não dá para fazer de maneira viável, e o que ocorreu foi que a rede conseguiu introduzir os contratos inteligentes, mas por causa de problemas técnicos como problemas de concorrência e problemas de sincronização da rede com os contratos inteligentes, a gente acabou tendo uma escalabilidade muito baixa para tudo quanto era transação feita com os contratos inteligentes. Isso aí foi absurdo, foi o suficiente para fazer a comunidade se revoltar, porque todo mundo achava que o projeto ia para a lua, e o que aconteceu foi o contrário. Ela atingiu sua alta histórica naquele momento e nunca mais voltou a ser o que era. Com o tempo, as pessoas começaram a ligar isso muito com a figura do Charles Hoskinson, que é um dos cofundadores desse projeto, é o rosto que representa a Cardano hoje em dia, e ainda por cima também é um dos presidentes da IOG, a empresa que desenvolve a Cardano como um todo. Então basicamente o cara tá na frente ali dessa liderança do projeto, e a presença dele incomoda muitas pessoas, porque muitas pessoas dizem que ele centraliza muito a imagem da Cardano, então pode ser um grande risco, é um indicador de centralização. Muitas pessoas discordam também com o processo decisório dele, acreditam que ele não prioriza as coisas que deveriam priorizar, e por isso o preço da Cardano nunca responde, e com o tempo a Cardano passou a ser considerado, na verdade, um grande custo de oportunidade, porque o projeto estava com um valor de mercado alto, que só ia caindo com o passar do tempo, em um momento em que ela não conseguia oferecer a única solução que a Cardano tinha a poder oferecer, que seria realmente ter uma rede com um ecossistema DeFi, ecossistema NFT, para aproveitar aquele movimento daquela hora. E não aconteceu isso. Na verdade, toda a competição passou na frente dela, e inclusive foi aí que surgiu a grandiosa Solana. Obviamente ela não surgiu ali, né? Mas foi exatamente o momento em que ela mais ganhou relevância, e ela passou a ser ali realmente aquele projeto que encorpava a narrativa de ser a matadora de Ethereum. Tanto que a Cardano, que utilizava isso no seu marketing, parou. A gente não encontra mais essa frase em lugar nenhum, mas essa ultrapassagem da Cardano em relação à competição realmente foi uma coisa que manchou muito a imagem do projeto, e esse custo de oportunidade ficaria alto por causa de alguns fatores diferentes. Para começar, o ritmo lento de desenvolvimento da Cardano, principalmente em comparação com as suas competidoras e especificamente com a Solana. Afinal de contas, ela demorou muito para introduzir dApps. A gente estava tendo a esperança, né, de ter esses contratos inteligentes desde o lançamento do projeto lá em 2017, embora era uma coisa que estava planejada, tinha um roadmap e tudo mais. Ainda assim, era algo que trazia muita essa ansiedade, enquanto vários projetos já tinham essas funções funcionando perfeitamente, com uma escalabilidade, uma eficiência muito alta e tudo mais. E essa lentidão no desenvolvimento, inclusive, foi algo que as pessoas sentiram também depois desse evento que aconteceu em setembro de 2021.
2021. Afinal de contas, o projeto demorou bastante para conseguir consertar aqueles problemas de escalabilidade das transações em contratos inteligentes, e a era baixo, que era inteiramente voltada à escalabilidade, acabou também decepcionando muitas pessoas, porque era da expectativa da comunidade que a stablecoin JED estivesse funcionando, então a gente teria um ecossistema que teria uma espécie de terra-luna própria, então algo que atrelaria valor ao projeto da Cardano. As pessoas estavam com a expectativa também da solução Hydra ser lançada, algo que faria o projeto ir para a lua em questão de escalabilidade, ia superar e muito Solana, e ainda por cima ia fazer isso de uma maneira mais segura. Era uma expectativa muito alta e nada disso foi lançado. Como consequência, a Cardano também não teve a oportunidade de crescer, de fomentar o desenvolvimento do seu ecossistema. A gente não teve dApps relevantes sendo lançados, a gente não teve protocolos interessantes que estavam chamando a atenção, sendo adotados, e inclusive o que aconteceu foi que muitos projetos que eram gigantescos, tinham investimento, tinham uma estrutura por trás, já estavam em desenvolvimento, acabaram sendo cancelados. E isso tudo aconteceu em um momento de baixa do mercado cripto. Foi um momento, inclusive, que a Cardano, se você parar pra pensar, construiu muito, porque eles conseguiram reerguer essa infraestrutura. Mas essa irrelevância certamente é algo que é indiscutível, porque a coisa que aconteceu esse ano de 2024, que fez os projetos criptos como um todo se destacarem muito, foi justamente a evolução, o desenvolvimento do ecossistema. A Solana, que era uma criptomoeda que desde o acidente com a FTX estava considerada morta, voltou à vida e se tornou de novo a Layer 1 mais relevante, de novo a Layer 1 que tinha o ecossistema em maior desenvolvimento, em maior crescimento, e isso mesmo em um cenário pós-apocalíptico para um projeto de criptomoeda que é se envolver com uma coisa como foi o escândalo da FTX. Eles conseguiram por causa do crescimento do ecossistema deles. E além disso, a gente teve outros exemplos de projetos que cresceram, não só por causa das soluções que eles ofereciam, mas também porque eles conseguiram fazer os seus ecossistemas se desenvolverem. Um exemplo claro disso é a Toncoin, que era um projeto que veio do Telegram, meio que foi abandonado, começou a ser desenvolvido pela comunidade, não tinha exatamente muito dinheiro para poder fazer as coisas acontecer, e mesmo assim eles conseguiram fazer o projeto se valorizar absurdamente e se tornou um dos projetos com o ecossistema em maior crescimento. Então, cara, foi uma situação ali que realmente, se a Cardano tivesse conseguido aproveitar, se ela conseguisse ter respondido às expectativas, provavelmente a gente estava em uma situação diferente e essa narrativa não estaria circulando do mesmo jeito. Inclusive, uma queixa que muitas pessoas têm, e inclusive muitos youtubers falam muito sobre isso, que seria também causado ali pela liderança do Charles Hoskinson, mas que ele, por si só, afasta o interesse de investidores institucionais, que as decisões elas são tão feitas com ideais fantásticos, maravilhosos e longe da realidade, que na verdade nenhuma instituição estaria disposta a investir no projeto da Cardano. E realmente, se você parar para pensar, é impressionante como que eles não conseguiram mais financiamento para poder fazer todas essas operações, o desenvolvimento de um projeto como a Cardano, que é bem mais complexo do que as suas competidoras. Mas, assim, é um FUD que, cara, ele tá muito mais num ataque pessoal contra o cara do que de fato em algo errado que ele fez. Pô, teve muito projeto que não conseguiu apoio institucional e não necessariamente por causa de algum defeito real da liderança. E esses sentimentos não são uma novidade, na verdade eles estão aí há bastante tempo já. Pô, tô falando ali de setembro de 2021, mas esses sentimentos voltaram a ecoar pela internet nessa semana. Muitas pessoas preocupadas ali, né, em antecipação ao hard fork, a atualização Chang, que trouxe o mecanismo de governança on-chain para a Cardano. O principal argumento por trás desses ataques ali seria que o novo mecanismo de governança, na verdade, é irrelevante, e isso aí teria sido, cara, baseado no fato de que a gente não teve um pump em antecipação ao evento. Então, isso só poderia significar que não teve hype, que as pessoas não estavam interessadas, que era irrelevante
irrelevante. Além disso, houve muita dificuldade, né, muita desconfiança com a capacidade da equipe de realizar essa atualização sem problemas, sem uma turbulência muito grande, provavelmente por causa do que aconteceu em 2021, porque era algo que todo mundo tava falando, não, pode ficar tranquilo, o time da Cardano consegue lidar com tudo isso, eles são muito fodas, e o que aconteceu foi o contrário. Então eu acho que as pessoas ficaram com a expectativa muito baixa dessa vez, e além disso, houve também uma decepção muito grande sobre a proposta da Chang Hard Fork, porque ela traz essa questão do mecanismo de consenso e algumas melhorias técnicas que eu vou explicar para você daqui a pouquinho, mas ela não propôs nada para acelerar o desenvolvimento e adoção do ecossistema, pelo menos não diretamente. Ela não trouxe nenhuma solução ali que seria o suficiente para fazer o projeto ter uma escalabilidade melhor na sua rede, mais capacidades de interoperabilidade, coisas assim que são fundamentos explícitos, né? Coisas que realmente fazem o olho brilhar. Isso não aconteceu, embora a questão de acelerar a adoção e o desenvolvimento do ecossistema, ele tenha sido sim impactado muito, talvez de maneira mais indireta ali, né? Mas a gente tem um fundo de desenvolvimento do ecossistema com mais de 1 bilhão e sei lá quantos tokens ADA que estão lá guardados para serem decididos pela comunidade como que eles vão ser usados. Isso aí é dinheiro pra cacete que pode ser utilizado para a gente ter um crescimento desse ecossistema, esse fomento, né? Inclusive eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como que isso já tá acontecendo. Mas a maior frustração com o projeto da Cardano como um todo, de longe, foi por causa do desempenho do token ADA. Isso foi porque a gente teve um evento Sell the News, né? Aconteceu essa migração e o token ADA acabou caindo um pouquinho, mas além disso, ela vinha caindo também em antecipação. Só que agora é o momento que eu quero começar a quebrar esses argumentos aqui, porque eu deixei claro desde o começo do vídeo que eu discordo com tudo isso que eu tô falando. Mas olha, nos últimos 30 dias, a Cardano caiu 1,53%, enquanto no mesmo período, a Solana caiu 13,42%, Toncoin caiu 22,28%, Polkadot, que é um projeto que eu tô muito otimista também, na verdade essas três eu tô muito otimista, caiu 10,39%, e se a gente olhar no CoinMarketCap, a gente vai encontrar números semelhantes em muitos outros projetos, principalmente projetos de Layer 1 e de narrativas ali um pouquinho mais arriscadas. Essa queda aconteceu, e a queda da Cardano, na verdade, foi muito menor do que a queda dos outros projetos. O que a Cardano caiu logo depois que a atualização aconteceu, ela já conseguiu recuperar em questão de 2 dias, 3 dias. Foi uma coisa que, assim, não teve um impacto verdadeiro. É muito fácil, na hora que a atualização acontece, você pegar e fazer um vídeo no YouTube e postar a cara aqui com a criptomoeda derretendo, embora provavelmente vai ser isso a thumbnail, porque é assim que chama atenção, né? Mas, enfim, seria muito fácil fazer aquilo no momento, falar que o projeto tá morto, que não tem mais o que fazer, que já pode colocar no caixão e fechar e todo mundo vai embora para casa, sendo que o que aconteceu na verdade com o Hard Fork Chang foi o contrário do que essas especulações, né, do que essas preocupações estariam ali insinuando. Olha só, tecnicamente deu praticamente tudo certo, a atualização aconteceu sem nenhum grande problema, aconteceu só uma coisinha ali que impactou muito pouco, foi resolvida rápido, que foi a questão de sincronia dos operadores de stake pool. Então quem tem uma pool de stake de Cardano não conseguiu atualizar alguma coisinha ali logo antes dessa migração acontecer, precisou ficar algum tempinho com a stake pool desligada e logo depois começou a funcionar. Esse aí foi o grande problema técnico que ocorreu, e também teve uma questão ali que na verdade nem foi um problema, mas que era uma causa de preocupação, o fato de que a taxa de prontidão das exchanges não estava perfeitamente alta quando a migração aconteceu. Então existiam muitas queixas ali, né, muito medo de que possivelmente a Cardano ficaria sem liquidez durante um momento tão importante, mas isso não aconteceu, não teve nenhum impacto que possa fazer sentido vindo por causa disso. E agora, com a atualização já concluída, a gente tá oficialmente na era Voltaire. A gente tá no momento em que a governança do projeto não está mais nas mãos do Charles Hoskinson, da IOG, da Cardano Foundation. Obviamente, esses players ainda são importantes no projeto, eles não foram demitidos, mas agora a chave Gênese foi queimada. Eles não têm mais o poder que eles tinham até pouco tempo atrás, porque agora, inclusive,
inclusive, se a comunidade quiser, a gente tem o poder de demitir o Charles Hoskinson, se ele é tanto assim o grande problema que tá puxando o projeto para baixo. Se a comunidade se juntar e isso for do interesse dos investidores de Cardano, dá até para demitir a própria IOG e contratar outra empresa de desenvolvimento de criptomoedas para poder continuar o desenvolvimento da blockchain da Cardano. Isso é uma possibilidade agora porque essa atualização já aconteceu. E a atualização introduziu várias coisas interessantes, além desse mecanismo de governança. Olha só, foi introduzido os ZK Smart Contracts, que é uma tecnologia que aumenta a privacidade e a eficiência da rede, e inclusive isso é algo que já está sendo construído por alguns players do mercado, sendo que foi efetivado pouquinho tempo atrás e já tem gente interessada em conseguir se aproveitar disso. E além disso, a gente teve também com essa atualização a governança que agora vai ser feita por meio dos D-Reps, que são os representantes da comunidade. É como se a gente elegesse um deputado que vai representar a gente no processo de decisão da Cardano, e basicamente qualquer um pode se inscrever para ser um D-Rep, mas fica um pouco mais fácil para quem é Stake Pool Operator, coisas assim. E o que acontece é que todos nós que temos tokens ADA, tudo que a gente precisa fazer é se conectar com o protocolo e fazer a delegação dos nossos tokens ADA, que vão servir ali como poder de votação. E aí a gente decide qual cara que a gente quer apoiar, baseado ali no que a gente está interessado, né? Então é realmente uma democracia dentro do projeto. Esses D-Reps não foram todos apontados ainda, porque ainda é uma coisa muito recente, né? E inclusive a questão do fundo de desenvolvimento do ecossistema ainda também não começou a ser proposto ali de fato como algo palpável, porque a gente ainda tem um certo processo que precisa acontecer. A gente tem que terminar de consolidar todas essas novas estruturas que foram adicionadas no projeto. Ainda tem a questão também que, cara, custa dinheiro para você colocar uma proposta. Então, existe uma necessidade de que a comunidade concorde antes de ter realmente uma ação comunitária para poder tomar esse tipo de decisão. Então, é algo que agora começa a ficar mais fomentado dentro da comunidade. Essa discussão, esse engajamento, essa interação. Porque é a partir desse tipo de situação, a partir, inclusive, desse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui agora, que a comunidade vai começar a direcionar o projeto, porque são essas vozes, é essa conversa, é esse diálogo que de fato agora vai colocar as cartas na mesa. E ao contrário de toda essa balela que as pessoas estão espalhando pela internet, inclusive dessa vez não teve praticamente substância nenhuma por trás desse tipo de crítica, a gente teve um ecossistema que reagiu muito positivamente com essa atualização. A gente tem muito otimismo na rede da Cardano essa semana. Olha, a gente tem muito dev que tá animado para trabalhar com o projeto, e inclusive houve o lançamento de diversas soluções interessantes, e inclusive também houve a consolidação, né, reparação de vários projetos que estavam um pouquinho devagar ali. Olha só, a gente teve nova função no projeto ADA Handles, que permite a criação de domínios e subdomínios em blockchain, que funcionam como um NFT. Então você pode comprar um endereço para sua carteira dentro do projeto da Cardano, né, dentro da rede da Cardano, inclusive agora com subdomínios, não só o seu domínio, e isso permite que você receba transações de uma maneira muito mais simples. E esses handles, eles também são um produto de muito interesse de investidores, porque eles são NFTs, então você pode comprar, vender e tudo mais. É algo que inclusive tem dentro da Ethereum, tem em outros projetos, e na Cardano agora também tem. A gente tem também o Socios DAO, que conseguiu capital para poder levantar a Shin, que é uma plataforma de solução de identidade descentralizada, uma coisa que está muito em alta, principalmente entre os desenvolvedores. É uma solução que muita gente está tentando alcançar, e eles conseguem fazer isso, inclusive, sem programação na sua plataforma. Então, é uma solução muito legal. A gente tem também a Finest Tokenize, que vai lançar um token de ouro tokenizado, né, dentro do ecossistema da Cardano. A gente tem também o lançamento da MintSwap, que é um launchpad de meme coins. E entrando nesse assunto de launchpad de meme coins, essa semana houve um lançamento gigantesco, que foi o Snack.fan, que é um launchpad de meme coins, que foi feito para ser um competidor com o
Pump.fun, que é o maior launchpad de meme coins dentro da Solana. Inclusive, eu já trouxe vídeo aqui no canal falando de memes na Solana e os memes conseguiram fazer a Solana se levantar das cinzas, cara. O ecossistema se desenvolveu mesmo por causa do volume que foi trazido ali por causa dessas meme coins. Porque até o comecinho do ano, até o final do ano passado, a gente não tinha potencial ali de terem pessoas utilizando o projeto para outra coisa, além de game e NFT. O ecossistema DeFi da Solana tinha praticamente morrido, tanto que as DEXs que a gente usa hoje, os protocolos, são completamente diferentes, e memecoin também não tinha. Então, basicamente, o que aconteceu foi que foram surgindo pequenas soluções, uma atrás da outra, e esse Pump.fun foi um que acabou virando bastante o jogo. Agora a gente tem uma competição disso dentro da Cardano, no formato da Snack.fan, e, inclusive, esse projeto Snack.fan é um subprojeto ali de uma memecoin que é, inclusive, se não me engano, a maior memecoin dentro do projeto da Cardano, que é o Snack. Então, agora a gente tem a plataforma de memecoins da maior memecoin da Cardano. E embora isso possa ser uma coisa que, principalmente para os investidores de Cardano que estão assistindo esse vídeo, não seja tão sexy assim, tão interessante, a gente precisa entender que esse lançamento, na verdade, foi um sucesso enorme. Cara, ele parece que deu vida à rede da Cardano essa última semana, e o número de transações que foi alcançado com esse lançamento foi simplesmente o maior nos últimos 3 anos. E pouquinho tempo depois, ela conseguiu trazer uma all-time high, uma alta histórica de número de transações diárias acontecendo dentro da rede por causa da Snack.fan. E embora memecoin seja bobeira e você tá investindo em memecoin, você não tá vendo os fundamentos e sei lá do que, e a gente tá numa situação em que foi exatamente essa solução que melhorou a perspectiva do projeto da Solana como um todo. Porque a gente não pode aprender com eles e tentar fazer igual. Eu acho que isso aí é uma solução incrível e isso mostra que a gente tá em um cenário vivo do projeto. Olha, esse hard fork, na verdade, na minha visão, ele acaba removendo muito das críticas que eu mencionei no começo do vídeo. Olha só, com a governança sendo descentralizada nesse mecanismo on-chain, agora a gente tem uma diminuição considerável do risco regulatório que tinha no projeto da Cardano. Porque a centralização da governança era algo evidente. Realmente o Charles Hoskinson tinha um domínio muito grande, né? Tinha uma influência muito absurda em cima do projeto, ainda tem, e a governança era praticamente verticalizada ali com a Cardano Foundation, Emurgo bem pouquinho e a IOD, antiga IOHK. Essa centralização, ela estava presente só na parte da governança, porque o consenso da Cardano já é o mais descentralizado dentre as criptomoedas, inclusive mais do que o próprio Bitcoin, há algum tempo. E agora, com o mecanismo de governança on-chain, a gente remove esse problema. O projeto se tornou descentralizado, inclusive mais descentralizado do que Solana, do que Avalanche, do que a própria Ethereum. Na verdade, isso remove muito esses fatores que estavam atrasando o desenvolvimento e o desempenho do preço do token ADA. E isso é uma prova para mim de que a Cardano tá longe de ser um projeto morto e nunca esteve tão longe, cara. Agora, a Cardano não é o único projeto que tá se envolvendo com essas questões de atualização, que teve problema, que teve esse FUD. A Polygon foi outro projeto que se envolveu muito com isso, e para isso é só você clicar nesse vídeo aqui e entender tudinho sobre a atualização da Polygon 2.0.